dia, bom dia, bom dia! Boa tarde e boa noite pra vocês! Gente, tá começando mais um vídeo no canal. Então, seguinte, hoje, como vocês podem ver, o vídeo vai ser sobre a minha vida. Na verdade, eu não vou falar hoje sobre a minha infância, quem sabe mais pra frente, porque assim, minha infância foi muito conturbada. Então é um pouco difícil pra mim falar, assim, abertamente sobre isso, sabe? Até mesmo porque, tipo assim, não quero expor, sabe, meu pai, minha mãe. Bom, como vocês sabem, eu sou casada com o Pedro. Conheci ele, eu tinha 14 anos. Conheci ele nas ruas do Guarani. E, gente, eu conheci esse menino. Vocês não vão acreditar o que ele fez. Ele zoou, abusou de mim, fez tudo comigo. E aí? Gostei? Adorei, querida! Ai, meu Deus do céu, gente! No dia que eu conheci o Pedro já foi me lascando um beijo. Porque ele é desses, né, gente? Ele não perde tempo. Quando ele me viu, ele não resistiu. Ele falou, cara, que mulher linda, que mulher gata. Eu preciso dar uns beijos nela. Ele me conta que ele ficou me acompanhando já tinha tempo, mas que eu nem notava ele, né? Ele falou que ele já era apaixonado comigo antes de eu conhecer ele. Mas vamos lá, né? A gente ficou no mesmo dia, mas cada um foi pro seu canto, né? Beleza. Passam uns dias, o Pedro foi procurar o meu irmão, porque o Pedro era amigo do meu irmão, só que ele não sabia que eu era irmã do meu irmão, e eu não sabia que os dois eram amigos, né? Porque se eu tivesse conhecido esse gatinho antes, eu tinha dado os pega nele antes, entendeu? Mas tudo bem. Aí, gente, ele foi lá procurar o Júnior, né, que é meu irmão. E aí ele falou que tava procurando ele, mas na verdade ele tava arrumando desculpa, não tava? Pode falar, pode comentar aí que tava, eu sei que tava. Tava arrumando desculpa pra poder me ver. E aí eu falei, não, o Júnior tá aqui não, mas eu tô, querido. Dá uns beijos de novo. Mentira, gente. Mas aí a gente foi se conhecendo, foi conversando, né? Assim, nem deu tempo de conhecer um ao outro. E aí deu um dia que a gente tava conversando de madrugada. E o Pedro, às 4 horas da manhã, Pedro me pediu em namoro. De madrugada. Aí, beleza. Começamos a namorar, né? Passou um tempo. A gente tava se vendo muito, né? Porque o fogo, misericórdia, né? A gente tava se vendo muito, todos os dias, praticamente. Todos os dias. E minha mãe não tava gostando muito daquilo, não. Minha mãe, o que ela fez? Proibiu a gente se ver alguns dias. Mas deixou a gente namorar ainda. Namoramos, continuamos namorando, mas vocês sabem, né, gente? Não dá. Essa pessoa, você quer ficar com ela todos os dias, você quer beijar todos os dias, você quer abraçar todos os dias e outras coisas. Mas enfim, aí eu falei, não dá, né? E o Pedro também falou, não dá, né? Que isso? Esse fogo que a gente tem, 2 dias da semana não dá pra se ver, não. E aí a gente continuou se vendo todos os dias, porque a gente é desobediente, entendeu? A gente desobedeceu minha mãe. E minha mãe ficou puta de raiva que a gente desobedeceu ela. E aí adivinha? Minha mãe proibiu a gente de namorar. Eu tô resumindo, tá? Tô bem resumindo mesmo. Minha mãe proibiu a gente de namorar. E aí, beleza, a gente falou, quê? Não tem essa não, proibir a gente de namorar não vai dar não, querido. Isso daqui é muito amor pra pagar. E eu continuei namorando com o Pedro, mesmo sem minha mãe querer, né? E aí, por conta dessa desobediência, igual, tipo, a desobediência de Adão e Eva, sabe? Que trouxe consequências. Então, é exatamente assim. Trouxe consequências. Muitas brigas, muitas confusões com a minha mãe. Então, foi bem tenso. Enfim. Eu fui e falei assim, não tô aguentando. Não tô aguentando essa pressão, essa encheção de saco, vou sair de casa. Eu vou embora, eu vou começar a minha vida porque eu sou madura, sabe? Mas eu fugi de casa.
Fui, né, gente? Simplesmente falei, deixa a vida me levar, vida leva eu. E fui, minha filha. Entendeu? Fui. Aí, só que nessa época, eu não chamei o Pedro pra ir comigo. E o Pedro falou, eu vou com você. E assim, não tinha motivo pro Pedro sair de casa, não tinha motivo pra ele, sabe, fazer o que eu tava fazendo. Eu tinha motivo, entendeu? Eu não tava aguentando a pressão, as brigas, as confusões que tava, sabe, tendo por causa disso. E tipo assim, eu não queria aquilo, eu queria minha escolha, eu queria fazer minha vida. Era a minha vida e eu queria escolher com quem que eu queria ficar. Eu queria escolher o que eu queria fazer. E aí eu simplesmente me fiz sair. Falei, bora arrumar a fuga. E peguei, filmei a fuga e fui. Fui mesmo, fui com Deus. Deixei algumas coisinhas lá na casa da minha irmã e fugi. Quando a minha mãe não estava em casa. Então quando ela chegou, bebê, ela não me viu lá mais. E minhas coisas também não estavam mais lá. E pra onde que eu fui? Querida, tinha uma amiga minha na época que ela também tava armando uma fuga. E aí todo mundo tava revoltado, né? Vambora todo mundo fugir, vambora todo mundo fazer merda, porque a vida tá muito quieta, tá precisando de um up aí, entendeu? E pegamos, armamos uma fuga e ela arrumou um lugar pra mim e eu fui. Na época, o Pedro vendeu o Xbox dele. E acho que foi Xbox ou skate. Ele vendeu alguma coisa. Fomos pro Eldorado, estação do metrô. Ficamos lá. A noite toda. A noite toda. Dormimos lá, eu e o Pedro, no chão da estação Eldorado. E aí, no outro dia de manhã, a gente acordou faminto e a gente gastou uma nota naquele lugar comendo. Beleza. Fomos pra casa dessa menina, né, que a gente tava armando pra poder ir, que essa menina morava sozinha e tal, aquela coisa toda. Aí ficamos lá alguns dias, né, total foi de uma semana que a gente ficou fora de casa. Ficamos lá uns dias e ela falou que a polícia tava vindo pra buscar a gente e a gente entrou em desespero e ó, metemos o pé, mas era tudo mentira. Não tinha polícia nenhuma vindo atrás da gente. Não tinha nada, gente. E a gente simplesmente teve que ir embora correndo. Mas tudo bem. Fomos pra casa da minha avó, ficamos lá na casa da minha avó pouquinhos dias. E Pedro falou, vamos pra casa da minha mãe. Minha mãe vai, né? Minha mãe é de boa e tal. E eu assim, gente, fui na casa da mãe dele. Chegamos lá, tava com a cara lá no chão. Aquela cara lá no chão de vergonha. Sabe? Tipo assim, nossa, eu induzi o filho dela a sair de casa e aquela coisa toda. E pegamos, cheguei lá, não consegui nem conversar com ela, de tanta vergonha que eu tava, coitada. A bichinha não tinha culpa de nada e eu não tava nem olhando a cara dela, você entendeu? Gosto de vergonha, meu Deus do céu. Aí, Débora, né, falou, não, eu tenho que resolver sua vida, né? Já que você não resolve, eu vou resolver. E ela foi lá, né, resolver minha vida com a minha mãe pra me voltar pra casa e, né, ficar tudo bem, tudo certo, né, porque, assim, eu cometi um erro, eu sou filha, eu era uma filha pródiga e eu precisava voltar pra casa. Eu precisava voltar pra casa porque eu não tinha lugar pra me ficar, né, lugar eu até tinha, mas eu não podia ficar na casa da minha sogra, né, eu tinha 15 anos, eu era de menor, conceito de lá poderem me pegar ali qualquer hora, me levar pra bem, cortar o cabelo. Aí minha sogra foi lá e veio conversar com minha mãe, eu não sei direito, assim, sabe, o jeito que elas conversaram, eu só sei que a Débora chegou lá falando pra eu fazer um teste de gravidez que minha mãe tava pedindo pra mim fazer, porque eu fiquei uma semana fora e eu poderia ter engravidado nessas uma semana fora. Mal sabia ela, né? E eu falei assim, cara, eu não tô grávida, não tem isso, sabe? Eu não tô grávida, eu simplesmente tô normal, né? Tudo bem. Aí ela faz só pra, né, falar com ela que você não tá e tal, falar que você fez e você poder voltar pra casa. Eu falei, ok, compramos um teste de farmácia, no outro dia eu fiz. Vamos colocar, assim, ó, isso daqui
É aquele potinho, quem já sabe, quem já fez vai saber, né? Que isso aqui é um potinho que você precisa mijar nele. E tem uma fitinha que você precisa enfiar aqui dentro do xixi pra poder ver se você tá grávida ou não. Se subir um pauzinho, negativo. Se subir 2, você tá ferrada. Aí, seguinte, fui lá, enfiei, né? Fiz o xixi e enfiei. Na hora que eu enfiei, gente, começou a aparecer uma lista, uma segunda lista ali. E eu falei, na hora que eu vi a segunda lista subindo, eu fiz assim. Falei, não, filha da mãe, você não vai aparecer. Você tá entendendo? Eu vou te enfiar de novo e você não vai aparecer. Eu fui enfiar de novo. Enfiei. Na hora que eu enfiei, parecia que trem escuro, gente, eu fiz assim, ó. Não acredito, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, eu tô grávida! Pois eu tava grávida. Falei com o Pedro, nem o Pedro acreditou. E aí eu com a vergonha lá também, lá no chão, não falei com a minha sogra, não tive coragem de chegar perto dela e falar assim, Débora, eu tô grávida e tal. Falei com Deus e o mundo, mas com ela eu não tinha cara de falar. Eu não tinha, sabe? Nossa, minha cara ficava assim, gente. Meu Deus, era muita vergonha pra mim passar. E aí, gente, mais tarde, acho que foi no mesmo dia mesmo, eu fui no hospital, fiz um exame de sangue pra gente confirmar, né, se realmente aquilo de fato era real. E fiz! E adivinha? Deu positivo. E aí, deu ruim. Deu ruim por quê? Porque minha mãe, ela falou pra minha sogra que eu não poderia voltar pra casa se caso eu estivesse grávida. Eu descobri que eu tava grávida e eu não pude voltar pra casa, a minha sogra deixou eu ficar lá. Ela foi uma mãe, assim, extraordinária pra mim, sabe? Deixou eu ficar lá na casa dela, a gente ficou lá um tempo. Depois ela ganhou uma casa, um apartamento, na verdade. E ela foi morar nesse apartamento e a gente ficou lá. Ficou eu e o Pedro na casa onde ela morava. Ficamos lá, pagamos aluguel um tempo lá e aí começamos a viver a nossa vida. A Pérola tava, acho que com meses, e a gente resolveu casar. E como eu era de menor, né, casamos, pedimos a assinatura dos pais, casamos, fomos lá, corremos atrás da assinatura. Meu pai na época era andarilho, né, de rua, então foi muito difícil achar ele. Pegamos a assinatura com minha mãe também, né? O Pedro teve que mandar o papel pro pai dele lá em São Paulo, o pai dele assinar e mandar pra gente, acho que foi isso mesmo. E a mãe do Pedro também assinou. E aí, nós casamos. E automaticamente nos tornamos de maior. E aí, minha filha, ninguém segurou a gente mais. Casamos, demos super certo, assim. Não foi fácil no início do nosso relacionamento, foi muito bagunçado, foi muita, sabe, palhaçada, desorganização, sabe, sacanagem. Mas deu tudo certo, sabe? Superamos todas as nossas lutas que passamos. A gente passou muita luta mesmo, mas a gente superou. Pagamos um aluguel caro, trabalhamos, fomos demitidos, vendemos salgado para sustentar a casa. A gente fez salgado, eu e o Pedro, a gente foi lá, vendeu na Praça do Papa. E assim, a gente se esforçou muito para que a gente, né, conseguisse cada coisa que a gente tem. Minha sogra na época ela mudou, ela deixou uns trenzinhos pra nós da casa, sabe, que ela morava. E a gente ficou morando lá e foi bem legal, assim, sabe, o início da minha vida. Isso eu tinha 15 anos. A minha irmã começou a construir no lote dos meus pais, porque assim, eu não contei pra vocês a história, né, da minha infância. Mas assim, resumidamente falando, meu pai e minha mãe, né, tinha o problema dos dois lá, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, aquela coisa. Minha mãe foi embora, deixou meu pai no lote. Meu pai vacilou nesse lote, vacilou com o pessoal da rua, pessoal do bairro, e eles colocaram meu pai pra correr daqui. E aí destruíram a casa que meu pai tinha feito com a minha mãe. Invadiram, tiveram que tirar o pessoal daqui. E aquela bagunça toda, enfim, o lote ficou abandonado. E aí, né, minha irmã
né, tava pagando aluguel na época e ela teve a ideia de vir construir no lote. E ela veio, começou a construir a casa dela. E aí ela sempre falava comigo, Karen, vem construir aqui. Eu falava, não quero voltar pra esse lugar, não gosto desse lugar e tal. Eu fico receosa, vou esperar a resposta de Deus pra ver o que acontece, se vai ser de fato isso que ele quer ou não. Enfim, eu sei que demorou muito tempo pra que a gente tomasse a decisão de vir pra cá. Quando a gente veio pra cá, quando a gente tomou a decisão, não, a gente vai pra lá, a gente vai construir lá, a gente veio, moramos de favor na casa de uma vizinha minha. E aí a vizinha falou, olha, vocês têm exatamente 3 meses pra vocês construir as suas casas e ir pra sua casa. Não, e foi assim, uma pessoa excelente, Vani, que ela chama, minha vizinha. Ela me ajudou muito, sabe? Muito mesmo. Ela não me cobrou aluguel, ela deixou literalmente morar de favor lá. A única coisa que eu precisava preocupar era em pagar a conta de água e luz. E ficamos ali exatamente 3 meses construindo uma casa. E na época, gente, era muito difícil quando a gente mudou, porque não tinha porta e não tinha janela. E não tinha muro no lote, então, tipo assim, ficava aquela casinha feia de tijolo. Tem foto, vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Ficava aquela casinha feia, sem janela. A gente colocava uma telha pra poder tampar. Eu lembro de um dia que eu tive que lavar roupa, que o lote estava todo aberto, e eu tive que lavar a roupa e tinha uma renca de pessoas assim na rua, sentada, vendo eu lavar as roupas. E aquilo ali pra mim foi muito difícil, de verdade, foi muito difícil. Mas tudo bem, eu vivi, a gente tem que agradecer a Deus em cada detalhe, a gente tem que agradecer a Deus no pouco que a gente tem. Isso daqui é só o início de um sonho, sabe? Essa casa é só o início de um sonho meu, que eu sei que eu vou conseguir, que eu vou terminar, entendeu? E eu quero que vocês acompanhem esse sonho meu. Eu fico muito feliz por cada conquista, cada detalhe, sabe? Eu lembro quando eu e o Pedro, a gente deitava na cama e a gente olhava pra nossa casa, que era de telha, e a gente ficava assim, fazendo planos por cada detalhe dessa casa. Eu lembro quando eu pedi a Deus para ele me dar condições de conseguir bater minha laje. E foi uma conquista muito grande para mim, sabe? Conseguir bater minha laje, conseguir fazer meu muro. Essas foram as minhas maiores conquistas, sabe? Porque aqui em casa também fazia muito calor. A gente mudou, era piso grosso, né? Então a gente tinha que jogar água assim, sabe? Furar a garrafa e jogar água assim. E varrer e subir aquela poeira. E era ruim, não é gostoso viver essa situação. Quando a gente mudou pra casa, como eu falei, não tinha porta, não tinha janela, não tinha muro. A gente tinha que cagar na sacolinha, fazer assim, jogar longe, entendeu? Jogar bem longe. Porque não tinha esgoto e a gente ficou na luta pra pedir esgoto. Usamos a luz de um vizinho nosso que emprestou pra gente um tempo, sabe? E foi muito difícil, não foi uma fase gostosa de viver. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo, né? Porque vai ficar grande. Quero deixar esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, meus amores? É isso. Beijo. Tchau!